Então, nós vamos agora iniciar a mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Depois a gente vai para Êxodo. Eu quero dizer para você que o que você vai aprender hoje não se fala muito. Não sei porquê, mas o título da mensagem de hoje, eu vi essa frase em um livro que eu dei para uma irmã aqui sobre jejum e oração. E no meio daquele livro, aquele escritor fala uma frase que eu peguei ela para a minha vida. E botei uma abreviatura, né? BELD, Batalha Espiritual de Longa Duração. Repita comigo, batalha espiritual de longa duração. Há batalhas espirituais, há guerras espirituais que elas não acabam em uma semana. Elas duram dias, duram meses. A depender da situação, elas duram anos. E muitas vezes a ignorância a esse respeito faz com que nós não tomemos posse daquilo que já é nosso. Até aqui está tudo certo? E quando a gente vai amadurecendo na vida espiritual, a gente aprende esse mistério. E hoje, dentro da série Força para Vencer os Demônios, eu quero pregar dentro dessa série a mensagem Força para BELD. Força para a batalha espiritual de longa duração. Já deve ter ouvido pessoas que oraram 3, 4 anos, 10 anos, para ter um familiar convertido. Pessoas que, conforme eu vi um profeta, Emmanuel Makandiwa, da África, ele disse que jejuou durante 8 meses. Pessoas que oram e jejuam um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Pessoas que oram 10 anos. A viúva Ana, que desde que ficou viúva, orava e jejuava no templo, de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite. Ela orava até Jesus vir. Eu quero lançar esse fundamento aqui hoje, porque em mim já existe. Existem coisas que não vão acontecer, você participando de uma oração uma vez ou outra. Existem coisas que vão desatar quando você aprender a ir numa coisa até ela acontecer. Amém? Ah, mas o que a gente faz durante um tempo tão longo desse? Durante essas pregações você vai aprender. Inclusive, só nesse sermão existem pelo menos 36 pontos até agora. 36 verdades. Naturalmente que eu só vou falar 4 hoje. E você vai ser muito abençoado se você ouvir e fizer o que você vai ouvir. Amém? A semana que vem nós daremos uma notícia aqui que você vai ver uma prova bem clara como é e o poder de se perseverar nas coisas. Só queremos dar a notícia da forma certa e à altura que ela merece ser dada. Amém? Então eu quero que você entenda que aquele que lhes fala não está aqui brincando, não viemos aqui perder tempo, nem passar tempo. A gente está levando tudo muito a sério e tudo vai acontecer. Nós estamos aqui para faz de conta. Nós estamos aqui para cantar e nos emocionar como se estivéssemos dentro de uma boate. E quando termina fala assim, é tudo brincadeira não, irmão. Tudo é de verdade. O verbo vai se tornar carne, a palavra vai se cumprir, a coisa vai acontecer. Já tem acontecido e vai continuar acontecendo. Amém? Aleluia? Esteja atento para o que Deus fez aqui nessa noite. Eu sei que coisas aconteceram aqui agora, nesse tempo de adoração que tivemos. Último aviso. Semana que vem, dia 26, de segunda a domingo, nós teremos 7 dias de jejum. Será de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Escolha os dias que você vai fazer. Depois, para os mais próximos, eu vou dizer qual modalidade eu vou fazer, para não ficar aqui publicando nada na internet.
Eu só te dou um conselho. Você que é um necessitado como eu, estabeleça esses tempos como tempos que você não vai soltar. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 10. O nome da palavra dentro da série é Força para Belde. Força para a batalha espiritual de longa duração. Existem coisas que você ora, resolve num dia. Há coisas que a gente ora uma semana se resolve. Só que há coisas que demoram 21 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos para se resolver. E qual é a graça de demorar 2 anos? A graça é que depois de 2 anos, o que você conquista, se mantiver, é para a vida toda. Amém, irmã? Agora, qual é o ingrediente que você tem que ter na sua vida para ser alguém que luta durante muito tempo? Perseverança, visão. Eu não te engano, não vou te enganar. Me assustava quando eu escutava pessoas dizendo que oraram durante 5 anos por algo. Eu não gostava. Até porque a minha personalidade não é para isso. Eu sou uma pessoa para sair logo fazendo, rápido. E esse assunto foi um assunto que Deus teve que tratar comigo nos últimos tempos. De maneira que agora, depois de muitos tratos de Deus, há coisas que se tiver que demorar 10 anos, elas vão demorar 10 anos. Está tudo certo. Estou com 48 anos. Quando eu tiver 58 anos, uma coisa que desgraçou a vida da minha casa, ou da minha família, ou de uma cidade, desgraçou 10 anos. Beleza, vencemos aquilo, e o que detonou um lugar 10 anos, vai fazer uma bênção para 100, 200, 300 anos. Enquanto o mundo existir, se souberem manter. Hoje você vai aprender uma arma espiritual. Repita comigo, batalha espiritual de longa duração. Qual é melhor, ter um sofrimento de longa duração ou uma batalha espiritual? É melhor a batalha. Sofrimento você já tem de graça. Amém? Tem gente que tem coisa que nunca sai daquilo, 20 anos com aquela mesma coisa. Então transforma teu sofrimento em uma guerra. Qual a diferença de sofrimento para guerra? Posicionamento. É só mudar o posicionamento. Amém? Deu para entender? É só mudar o posicionamento. Que para de ser vítima e se torna guerreiro. E se lutar do jeito certo, você vira vencedor. Então é com muita alegria que eu vou falar isso aqui hoje para você. Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no quê? E na força do seu poder. Porque não temos que lutar, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar. Repita comigo, eu tenho que lutar. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes da maldade nas regiões celestiais. Aí vem agora mandando você tomar toda a armadura. Não vamos entrar ainda na armadura. Estamos falando do fortalecimento. Agora, vai para Êxodo, por favor. O texto que eu quero usar como base, e não só como base, mas como verdade para vencermos as nossas guerras, está em Êxodo. Vou falar em fortalecer aqui, fonte de força, Bíblia. Quem essa semana ajustou sua leitura bíblica? Levanta a mão. Quem aqui, não precisa levantar sua mão, deixa para lá. Ajusta sua leitura bíblica, porque o que vence é Bíblia, amém? E eu não quero ver você ver a gente vencer e você ficar para trás. Valeu? Amém? Deu para entender? Dizer que não está lendo Bíblia e não está orando e reconhecer que não está, não vai mudar a sua situação. Amém?
Então, assim, reforça a tua leitura bíblica, porque a palavra de Deus nos faz vencer o diabo. E eles o venceram pela palavra, pelo sangue e porque mesmo em face da morte não amaram sua vida. Então a palavra faz você vencer. Quem aqui essa semana, independente de estar marcado aqui na igreja, de domingo para cá, exerceu a prática do jejum? Levanta a mão. Começa a fazer isso, independente de ter data. E quem aqui essa semana exerceu a prática da renúncia? Começou a ver que tinha uma coisa que vazava a tua força, minava a tua energia espiritual, e cada um sabe, e parou com aquele evento, cortou, para que você pare de perder pressão espiritual. Levanta a mão. Isso também é uma técnica. Não adianta Deus botar poder em você e vazar. Você tem que ter poder, ele tem que estar concentrado, e não pode vazar. A renúncia também aumenta o poder espiritual contra o que te destrói. Na Bíblia Sagrada nós temos vários casos de guerra espiritual, e uma guerra célebre, extraordinária, foi a guerra aonde Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro. José entrou no Egito como escravo. Logo em seguida veio sua família, anos depois, 20 anos depois sua família veio. Você já sabe da história. Depois José morre, seus irmãos morrem, toda aquela geração morre. E se levanta um faraó que não conhecia José. E ele começa a ver que o povo de Israel agora está frutificando, multiplicando, crescendo assustadoramente. E eles começam a oprimir o povo de Israel. Até aqui está tudo certo? A Bíblia diz que primeiramente eles fazem o quê? Vamos causar um primeiro problema. Capítulo 1. O primeiro problema é trabalho duro. Vamos aumentar o trabalho, vamos colocar trabalho duro nesse povo, para que eles comecem a não ser uma ameaça para nós. Só que quanto mais eles trabalhavam duro, mais eles cresciam. Aí o principado, o cabeça do Egito, o faraó, que representava uma entidade espiritual, cabe você entender que nenhuma autoridade é colocada sobre a terra se a partir dos céus não for liberado. Basta que você lembre de Jesus dizendo para Pilatos: nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dada. Por isso que nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Então logo em seguida, depois que o faraó vê que trabalho duro não resolve, ele cria uma outra coisa mais perigosa: matar os primogênitos. E ele fala assim: todo homem que nascer você mata. Quando eles estiverem para nascer, a parteira vai matar. Essas parteiras não quiseram matar, Deus as abençoou. A Bíblia diz que elas temeram a Deus e Deus estabeleceu sua casa. Quer ver? Ó? Capítulo 1, verso 21. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus e estabeleceu-lhes casa. Você quer que tua casa seja estabelecida? Teme a Deus. Quem não teme a Deus, sua casa é abalada. Mas quem teme a Deus, a sua casa é estabelecida. Existe estabelecimento para quem teme a Deus. Como eles viram que as parteiras não matavam as crianças, o que eles fizeram? Vamos partir para a violência mesmo. Foi na casa da garotada, pegava a meninada, o menino macho, e jogava no Nilo. E aí, a filha do faraó foi tomar banho com as suas servas, e aí viu Moisés dentro daquele vasinho, daquela vasilhinha de junco. E Moisés cresce, criado pela sua mãe.
E depois, que ele está um pouco maior, no capítulo 2, verso 10, diz que sendo um menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Então, esse negócio de que Moisés cresceu desde bebezinho lá na casa do Faraó é mentira. Ele foi para a casa de Joquebede. É Joquebede o nome dela? É Joquebede mesmo, a mãe dele? Ele foi para a casa de Joquebede e ele cresceu com Joquebede. Ele cresceu no ambiente hebreu, está aqui escrito. Sendo um menino já grande, ela o trouxe para a filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Aconteceu naqueles dias que sendo... Aí beleza. Moisés cresce. Um dia vê um soldado egípcio batendo em um hebreu. Mata esse cara. No capítulo 2, verso 14. No outro dia, 2 hebreus estão brigando. E ele tenta resolver a briga desses 2 hebreus. E 2 irmãos de sangue dele, 2 irmãos de pátria, de nação. E aí um deles chega para Moisés e fala assim: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Ou seja, quem te constituiu autoridade, Moisés? Quem é você? A gente até quer você matando um soldadinho, mas só quando é para o nosso bem. Nós não te respeitamos, Moisés. Pensa matar-me como mataste o egípcio? Aí Moisés ficou com medo, Faraó soube, e quem sabe o que aconteceu com Moisés? Ele fez o quê? Ele fugiu. No capítulo 2, no verso 23, diz que aconteceu depois disso, de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Filhos de Deus, filhos de Israel, filhos de uma promessa, filhos de um propósito, que estão dentro do Egito suspirando. Tem alguma versão que fala gemendo? Na sua versão fala gemendo. Eles gemiam por causa da servidão. O Egito era a casa deles? O Egito era a casa deles? Sim ou não? Era? Estavam ali para morar ali ou estavam ali de passagem? Deus já tinha dito que eles teriam que sair dali. Deus disse para Abraão que eles sairiam de lá. Não são egípcios, não são filhos de Faraó, mas estão debaixo de uma dominação. E a dominação é tão profunda que eles gemem, eles sentem dor de tanto que trabalham. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deixa eu já começar. Você sabe que depois disso começa um desdobramento de Deus chamar Moisés para essa missão, sim ou não? Em primeiro lugar, meu irmão, batalhas de longa duração começam quando existe um clamor por liberdade. Batalhas de longa duração começam quando existe um clamor por liberdade. Um povo que não tinha nascido para ser escravo, agora é escravo. Um povo que tinha no seu DNA o patriarcado, agora vive pisando em barro. Um povo que tem no seu sangue, o sangue de Abraão, o sangue de Isaque, o sangue de Jacó, um legado. Um povo que o seu patriarca Jacó abençoou Faraó. A Bíblia diz que Jacó abençoou Faraó. Um povo que tinha como seu irmão José, que a Bíblia diz que os médicos eram seus servos e eles embalsamaram Jacó. Agora esse povo é um povo escravo. E a escravidão é tão funda, tão profunda, que gemem. Mas esse povo não tinha nascido para gemer. E um povo que aprende a clamar, um dia vai parar de gemer. Quando que nasce uma guerra? Quando há um clamor por liberdade. Quando um povo diz assim: chega, eu
não nasci para isso. Já lemos em Efésios que nós somos vocacionados, que nós somos predestinados, que nós já assentamos no mundo espiritual. Então cabe você sempre estar conectando o velho com o novo, amém? Então, em primeiro lugar, quando é que começa uma guerra? Quando começa um clamor. Clamor pelo quê? Quem aqui precisa de alguma liberdade? Quem está precisando de liberdade de alguma coisa aqui? Não, está certo. Quando é que você precisa de liberdade? Quando o seu direito é cerceado. Quando aquilo para o que você nasceu não existe, não acontece. Segundo lugar, quando é que começa uma guerra? Inclusive no mundo espiritual. Quando é necessário tirar um povo ou a sua própria vida da escravidão. Primeiro o povo clama a Deus, não tem mais ninguém para clamar, clama a Deus. E você e eu somos muito felizes quando não temos mais ninguém para clamar. Nós somos muito felizes quando não temos mais ninguém para ir. Nós somos muito felizes quando nós temos o céu para nos atender. E eles clamam a Deus, lá do barro, lá da lama, eles clamam a Deus. E Deus ouve, amém? A guerra já começa aí, quando se ora. A guerra já começa quando você clama. A guerra, ela já começa, já inicia quando você vai àquele que está acima de todos. Acima, que tem um nome que está acima de todo nome. É Faraó quem os oprime, mas eles clamam a Deus. É a doença que te oprime, clame a Deus. Demônio A, B e C que te oprime, clame a Deus. Situação A, B e C que te oprime, clame a Deus. E diz a Bíblia que Deus começou a ouvir. Deus ouviu o clamor. Deus ouve. Ele ouviu, lembrou, atendeu e conheceu. E isso eu aprendi uma coisa. Não é porque as coisas não aconteceram ainda que Deus não ouviu. Deus já me ouviu. Deus já me ouviu. Não é porque não aconteceu que quer dizer que Ele não te ouviu. O que está acontecendo em muitos momentos é Deus fazendo todo o desdobramento do teu processo de mudança e de libertação. Eu vou repetir, não é porque não aconteceu ainda que Ele não ouviu. Ele estava no barro, sim ou não? Mas Deus ouviu? Deus ouviu? Sim, está aqui. Versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias que os filhos de Israel suspiraram por causa e clamaram. E o seu clamou o quê? Subiu a Deus. Verso 24. Ouviu Deus o seu gemido. 24. Lembrou-se Deus da sua aliança. 25. Atentou Deus e conheceu Deus. Ouviu ou não ouviu? Logo em seguida ele falou, sai. Sai. Ele falou, agora sai todo mundo, foi isso? Mas ele ouviu? O que importa é que ele já ouviu. Se ele já ouviu, já atentou, já conheceu, agora ele providencia a maneira para a libertação ocorrer. Não confunda a concretização do teu pedido com o ouvir. Ele já ouviu. Muitas coisas que nós oramos esse ano, Ele já ouviu. Essa semana eu tive um sonho de eu falar para minha mulher, Vera, Ele aceitou. Ele aceitou. Eu acordei praticamente chorando, dizendo, Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Era essa a frase, Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Quando Deus ouve e lembra e conhece o sofrimento deles, quando Deus ouve e lembra e conhece o teu sofrimento, tem a segunda parte. Ele quer tirar o povo então, ou a vida da escravidão. E quando é que eu sei que eu sou escravo? Quando você não tem liberdade, quando você não desfruta, quando você ou alguém é dominado por outra pessoa.
Hoje nós cantamos essa música para a nossa alegria, nós profetizamos essa música aqui, porque Deus vai nos alimentar para a nossa alegria. Terceiro lugar, quando é que ocorre quais são os desdobramentos de uma batalha de longa duração? Quando existe uma manifestação divina. O próximo passo é uma manifestação divina. Primeiro, um clamor. Segundo, a consciência que se deve sair da escravidão. E terceiro, a gente ter uma manifestação divina. O que Deus faz com esse pessoal? Por esse pessoal. Capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, aleluia, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Toda grande libertação, ela vai vir antes, precedida de uma manifestação divina. Moveres. Toda vez que eu e você, em secreto ou em grupo, começamos a buscar a Deus, ou às vezes não estamos nem buscando, e daqui a pouco a gente se vê em meio a uma teofania, a uma manifestação divina. Essa manifestação não é para nós arrepiarmos e para nós postarmos e para dizer: olha como que foi hoje. Essa manifestação muitas vezes tem um propósito. Muitas vezes as manifestações espirituais são perdidas, porque em vez de serem entendidas, elas são publicadas. Olha como hoje o céu baixo, hoje o céu foi baixo. Tá, mas qual era o motivo de Deus ter se manifestado? Qual foi o motivo de Deus ter descido no seu quarto? Qual foi o motivo de você ter arrepiado? Qual foi o motivo daquele sonho? Qual foi o motivo da sarça arder? Qual foi o motivo de todo aquele mover? Para Moisés não era ele voltar e dizer: hoje foi demais o culto. Para Moisés tinha um propósito. Não desperdice as manifestações, não seja infantil. Hoje foi demais. Para quê? A sarça estava se queimando, mas tinha um motivo, um propósito. Você se tremeu todo, tem um propósito. Ah, o culto teve um cheiro de doce, igual onde aconteceu um dia desse aqui, tem um propósito. Ah, tinha um fedor de vela aqui de um lado, tinha um propósito, te mostrar contra o que estamos lutando. Ah, minha boca encheu de azeite, tem um propósito. Muitas vezes, certas manifestações só são maneira de Deus chamar sua atenção para te habilitar para uma guerra. Amém? E não ter um manifestômetro. Hoje foi bom. Deus não está interessado na tua opinião, se foi bom ou se foi ruim. Deus está interessado se ele se move e você discerne o mover. Então toda manifestação tem que ser discernida. Israel soube discernir quando Cristo se moveu? Não, perdeu o mover. Mas Moisés soube. A Bíblia diz que quando Moisés viu a sarça ardendo, quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele largou tudo e se virou. E aqui vem o último ponto dessa noite. Quando você
vai entrar em uma guerra de longa duração, uma guerra espiritual, você tem que corresponder à manifestação. Esse é o quarto comportamento de um guerreiro, ou de um vencedor. Corresponder ao mover. Olha o que está escrito no capítulo 3, verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virou, bradou: Deus está olhando o teu movimento. Deus está de olho nos teus movimentos, irmão. Deus olha quando você critica. Deus olha quando você rejeita. Deus olha quando você diz não é bem assim. Deus olha quando você fala é assim. Deus olha quando Ele chama e você não atende. E Deus olha quando Ele chama e você atende. Deus está de olho nos meus mínimos movimentos. Aqui nós estamos conhecendo um pouco a Deus. Vou fazer quando eu quiser, Deus está vendo. Hoje não, Deus está vendo. E muitas vezes você atrapalha a tua própria libertação com teus movimentos errados. Cuidado com o seu movimento. Inclusive quando você tiver certeza que é com Deus que você está mexendo. Feliz é o homem que corresponde rápido ao mover de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não tardeis. Quando ele viu mover, ele se virou. E quando ele se virou, Deus viu e falou. Deus só fala com quem se posiciona. Fala comigo, Deus, se posicione, irmão. Isso. Deus só fala com quem se posiciona. E Deus está vendo direitinho teu comportamento. Amém? Direitinho como é que você se comporta lá no meio de suas vacas, do seu trabalho. Porque ele estava trabalhando. Isso mostra que Deus pode se mover com você no seu trabalho. Pode estar lá vendendo peça de carro, mas ligado, daqui a pouco você começa a sentir um calor, uma unção, começa a falar em línguas baixinho. E Deus fala assim, não come hoje não almoça hoje não. Porque hoje chegou o dia de resolver uma situação e ele vai ver se você se move em direção à manifestação ou se move em direção à sua vontade. Deus está olhando o movimento de cada um aqui. Como é que você sabe? Não vou nem dizer que eu sei. É só ler a Bíblia. Agora, tudo, Ele sabe de tudo. Ele te sonda, Ele te conhece. Amém? Vendo, isso me mexeu muito hoje. Vendo o Senhor que Ele se virava para ver. Você se vira para ver ou se vira para fugir? Onde é que você se vira? Quando Deus chama a sua atenção, para onde você se vira? Se virar para ver fala de colocar seus olhos em direção a Ele, sua boca em direção a Ele, seu olfato em direção a Ele, seus ouvidos em direção a Ele, seu cérebro em direção a Ele, seu corpo em direção a Ele. Davi disse que ele ouvia a voz de Deus chamá-lo e ele dizia, a tua voz eu buscarei. Esquece, irmão, as 10 pragas. As 10 pragas só existiram porque teve essa preparação. Ah, caiu fogo do céu, lá. E aí? Todo mundo só olha esse dia. Olha esse dia aqui. No dia que Moisés se virou para Deus. Sabe o que aconteceu? Deus o quê? Vendo que ele se... E vendo Deus que ele foi ler a Bíblia. E vendo Deus que ela foi jejuar. E vendo Deus que ele parou de ver sujeira. E vendo Deus que ele... E vendo Deus...
ele vai e parte para a próxima fase. Então, um candidato a uma guerra de longa duração, que vai ter vitória, lógico, é uma pessoa que corresponde à manifestação. Você pode dizer, irmão, que Deus está vendo o teu movimento em que direção? Quem sabe aqui que existem momentos que Deus se move, que Deus se manifesta em nossa vida e que aquele mover já é um chamamento para uma entrega maior. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Agora você está vendo na Bíblia o que você tem que fazer. Está escrito que ele vê. Quem se moveu hoje em direção a Deus, Deus viu. Quem se moveu ontem, ele viu. E Deus só fala com quem corresponde, irmão. Daí por diante, Deus fala direto com Moisés. Eu grifei. É Deus que fala mais com Moisés do que Moisés fala com Deus. Mas Deus só começa a falar com Moisés quando ele corresponde. E o que Deus fala com Moisés é mais importante do que o que Deus vai fazer por Moisés. Porque o mar vermelho se abrindo é fruto de tudo que Moisés conversou com Deus. E se eu tivesse que dar um fim a esse sermão, não era meu objetivo, mas vou terminar. Você quer ser uma pessoa que vence batalha espiritual de longa duração? Você tem que ouvir muito a Deus. Porque depois que Deus se mover e fizer um reteté, e você tremer, e pega fogo, aí você fala, amém, Senhor, agora fala comigo. A fala de Deus. O que vai te adestrar não é uma manifestação, é a fala. Você corresponde ao que Deus anda fazendo? E vendo Deus que Moisés se virava. Eu fiquei impressionado com isso hoje. Se tivesse que escrever sobre você, irmão, hoje, Deus ia ver você se virando para onde? E vendo Deus que James se virava, para onde? Corresponda a cada manifestação. A sarça ardendo foi apenas o início do negócio. Aí Deus fala, tira tua sandália. Você quer vencer batalhas espirituais? Santidade. Tira a tua sandália, porque a terra é santa. Demônio não suporta gente santa. Demônio não suporta pureza. Por isso que ele fala, tira teu chinelo agora. A terra aqui é santa, aqui é outro território. Você não está na sua casa. Aqui é outra onda. E ali começa um desenrolo. Não é uma bencinha que Deus vai para Moisés. Deus vai usar Moisés para libertar um povo e mudar toda uma história. Mas fica só nessa. Primeiro ponto. Batalhas espirituais de longa duração acontecem quando existe um clamor. Pare de gemer e comece a clamar. Transforme teu gemido em um clamor. Transforme tua murmuração em um clamor a Deus. Segundo lugar, batalhas espirituais de longa duração existem quando você precisa ser livre de alguma coisa. Terceiro, quando você entende que Deus já te ouviu. E o que ele vai fazer agora é criar a estratégia para fazer a coisa acontecer. Quarto lugar, quando você vê manifestações. Mas manifestações não são para publicações. Manifestações são para te fazer entrar em um propósito. Para Deus falar mais com você. Talvez seja por isso que no Brasil muito avivamento não rola, porque mal rola qualquer coisinha, devia ser assim, Senhor, o que você está querendo dizer com isso? E por último, você se torna um libertador, uma libertadora. E eu não tenho dúvida alguma disso. Se você é o único crente da sua casa, se você é o crente mais firme da sua família,
Se pergunte por quê. Se pergunte por que você se tornou o primeiro. Não quereria Deus usar você como aquele que começa a quebrar coisas na tua família? Agora isso vai depender muito se depois que Deus se move, você corresponde. Deixa só ir se vendo. Vamos restar, porque isso me trouxe muito tema hoje, Elis. Cuidado com a sua sinceridade. Gente que é muito sincera, dá até medo da sinceridade. Não, eu reconheço. Eu reconheço que eu viro as costas para Deus. E eu reconheço que Deus vai virar as costas para você, só isso. Mas eu reconheço que se eu me virar para ver, Ele se vira para falar. Deus fala com quem se vira para vê-lo. Deus gosta de atenção. Deus gosta de atenção. Deus gosta de chamar a atenção e gosta de dar atenção. E depois que você captura a atenção dele, Ele fala muito. Ele fala bastante. Deus fala muito, viu? Deus só não fala com quem não gosta de ouvir. Deus precisa de amigos. Mas amigos que se viram para Ele. Porque é Ele que vai te libertar. É Ele que vai mandar os anjos. É Ele que com uma frase muda tudo. E vocês têm alguns sinais disso aqui. É Ele que com um decreto inverte tudo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, hoje nós começamos uma série dentro da série, entendendo como funciona o Senhor, e eu te digo assim que isso mexe comigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero chamar nessa hora aqui, quem aqui hoje entendeu essa palavra de uma forma diferente, e isso desata em você um outro comportamento, inclusive de perseverança. E você que está tendo essa pegada, você que teve esse insight interno e espiritual, vem à frente. Eu já estou, irmão. Sinceramente, isso mexeu muito comigo. Isso mexeu muito comigo. Não precisa ser música conhecida não, para evitar essa questão de direito autoral. Em nome de Jesus, você que entendeu no seu espírito o que a mensagem disse. Você que entendeu hoje como que deve ser o seu comportamento. Deus vai ver quando você desligar uma televisão para orar. Deus vai ver quando você desinstalar um aplicativo que está te fazendo mal para ler a Bíblia. Deus vai ver, irmão. E você vai descobrir um Deus falante. Você vai descobrir um Deus que fala. Mas Deus é muito falante. Ele fala muito, irmão. Se ele achar um amigo, ele fala. Viu? Ele fala. Como ele fala? Talvez essa mensagem de hoje seja uma das mais espirituais que eu preguei esse ano. As menos apelativas e mais espirituais. Pai bendito, em nome de Jesus. Eu oro que do mesmo jeito que Teu Espírito Santo mexeu comigo hoje à tarde, e nesses dias tem inoculado em minha mente e meu coração um espírito que permanece. E eu sei que isso vem de Ti. Eu oro que esse mesmo espírito seja transferido àquele que está com o espírito correto aqui nessa noite. Àquele que foi cortado, que foi traçado, que foi limpado, que foi desafiado, que foi instigado pela Tua doce voz. Toma esse Teu filho, essa Tua filha, essa Tua igreja herdeira de Deus, herdeira de Abraão, herdeira de Deus, herdeira de Jesus, que diz assim: eu não quero ser mais escravo,
a ter esse comportamento que Moisés teve. Talvez essa seja a chave para libertações e libertações duradouras. Para onde eu me viro, que meus olhos, meus ouvidos, minha fala, meu corpo se virem para Ti, se virem para aquele lugar de oração, se virem para aquele lugar que queima, se virem para aquele lugar que arde, se virem para aquele lugar onde Tu vais falar, onde Tu vais manifestar, onde Tu vais tirar meus medos, onde Tu vais tirar minhas dúvidas, onde Tu vais fazer tantas coisas. Esse lugar onde o Senhor me tira de escravo e me transforma em um guerreiro vencedor. Ah, como é gostoso esse lugar, Senhor. E eu peço que eu tenha conseguido hoje transferir essa mensagem. E que esse homem e essa mulher que me ouvem, seja pela internet, seja pessoalmente, capte essa mensagem. E terça-feira esteja pela internet ou aqui, pegando a próxima parte. Porque nesses próximos meses, ou próximos anos, principados serão destronados. Espíritos serão desalojados. Opressores serão tirados de nos oprimir, de nos prender, porque temos o manual da vitória, a Bíblia Sagrada, e temos o Espírito que nos ensina. Leva este homem e esta mulher em paz. A sementinha do reino tenha caído aí dentro, ou a palavra do reino tenha molhado essa planta, e essa verdade celestial cresça, 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 e eu e eles cuidemos dessa verdade, e essa verdade vai crescendo, e ela vai se tornando a nossa verdade. E essa verdade nos faz vencer todo o mal. Pai, o que eu tinha que passar, já passei. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre eles. E que o Senhor sobre eles levante seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vai nessa força, irmão. Persevere em oração essa semana. E ore por mim.